bom estarmos nesta noite, diante desta mesa. Que bom estarmos aqui, podermos participar desse banquete. Vocês sabem, irmãos, que aquilo que nós vamos celebrar hoje é justamente o que o Senhor Jesus pediu para a sua igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, preste bem atenção, irmãos, porque é tão importante nós seguirmos aquilo que está na palavra, porque um dia vamos dar contas a Deus, justamente pela palavra nós seremos julgados. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Ele pegou um pão e, havendo dado graças, partiu aquele pão e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Isto é meu corpo, que é dado, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus ordenou: fazei isto em memória de mim. Diz o versículo seguinte: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, e disse: este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes que beberes o cálice, que nós nos preparamos para isso, que esse é o tempo, esse é o momento. Diz a palavra: estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, até a vinda do Senhor Jesus, a igreja fiel a Ele, permanecerá fazendo e cumprindo esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Exatamente isso, exatamente aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, partilhando do pão e também partilhando do cálice. O pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus partido por nós, e o seu sangue que representa o cálice que representa o seu sangue derramado por nós. Então, amados, tão importante nós pensarmos sobre isso. E eu queria, baseado justamente nesse contexto maravilhoso, ler com os irmãos em no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do 23, diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na minha versão diz: é chegado a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Preste atenção, essas palavras foram ditas, irmãos, dias antes. Foram ditas um tempinho antes do Senhor Jesus partilhar a ceia. Seguindo o Evangelho de João, no capítulo 13, eles já se sentam para justamente ter aquele procedimento de lavar os pés e de participar da ceia. Então, um tempinho antes, quem sabe dias antes, o Senhor Jesus está anunciando aos seus discípulos algo que vai acontecer. Ele diz exatamente isso: é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Versículo seguinte: em verdade vos digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A mensagem desta noite é baseada justamente nesse versículo. Jesus, uma simples semente. Jesus, uma simples semente. Versículo seguinte, diz assim: quem ama a sua vida, perde-a.
perderá, ao passo que aquele que odeia, ou aborrece a sua vida, ou despreza a sua vida, esse a conservará para a vida eterna. Versículo seguinte, ainda: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, 27, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei ainda. Amém, amados? Então, amados, nós, baseado nesse texto, nós vamos ver alguns pontos tão importantes na vida do Senhor Jesus, que reflete também em nossas vidas. Eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Toda a palavra de Deus, irmãos, é realmente uma história, foi o que aconteceu, mas ela tem vida, ela se aplica a mim e a você. Por isso é tão importante que nós atentemos para esta palavra. Primeiramente, preste atenção, o Senhor Jesus estava para enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Ele estava para enfrentar o Calvário, a rude cruz. Ele estava para enfrentar a separação. Aquilo era um peso para o Senhor Jesus. Lembre-se disso, Jesus, nesse contexto, era homem como eu e você. Ele sofria as mesmas dores que eu e você sofremos, os mesmos sentimentos. Então, nós temos que lembrar disso. Ele não estava enfrentando a morte, aqueles dilemas, como Deus, mas como filho do homem, como filho do homem. Então, neste aspecto, veja como é que Jesus enfrentou um momento difícil que estava para vir, como é que ele preparou o seu coração. E, claro, com isso nós aprendemos também com o Mestre, como fazer isso, de que forma nós temos que estar preparado para o mal que possa vir em nossas vidas. E alguns pontos importantes, o primeiro deles, eu já até destaquei, é justamente quando Jesus diz: é chegado a hora. Jesus tinha o discernimento dos tempos, Jesus sabia que se aproximava o tempo dele, Jesus não foi pego de surpresa. Veja, isso se aplica a mim e a você. Tão importante nós estarmos atentos para o tempo, para também não sermos pegos de surpresa. Agora, preste atenção, Jesus, embora soubesse de tudo, embora estivesse preparado para enfrentar o momento mais difícil, mais duro da sua história, enquanto homem aqui, Jesus olhava a coisa de uma forma também positiva. E isso é importante, irmãos, porque senão nós vamos andar cabisbaixo. Ai, meu Deus, eu acho que eu não comprei o terreno lá no cemitério ainda, vou comprar, vou ter que fazer isso, porque... Não, Jesus não tinha essa ideia, irmãos, em que tumba eu vou, onde vão me arrumar um lugar, e qual cruz que vão pegar, vamos preparar... Não, peraí, isso é outra história. Amém, irmãos? Jesus, embora estivesse preparado para o momento de angústia, de dor, de tristeza, Jesus sabia levar isso, irmãos, para um estilo de fé, de esperança, de expectativa, esperando coisas melhores. Jesus dizia, no versículo de número 23 que nós lemos: é chegado a hora de ser glorificado. Diga glorificado. É chegado, projete por favor, João 12, 23, o primeiro que nós lemos. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na linguagem de hoje diz assim: chegou o momento, chegou a hora da natureza divina,
do Filho de Deus aparecer. Você tem aí linguagem de hoje? Acho que não, né? Chegou a hora, chegou o momento da natureza divina do homem, do Filho do homem prevalecer, aparecer. Então, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava vendo além da morte. Jesus estava olhando para algo mais glorioso. Jesus estava se preparando, irmãos, mas também preparando o seu espírito com ânimo, usando uma linguagem de fé, uma linguagem positiva. Apesar do momento difícil, Jesus sabia que após as lutas, após a morte, haveria uma ressurreição. É sempre que ele fala isso, irmãos. O Filho do homem vai ser entregue, vão zombar dele, vão escarnecer, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Porém, os discípulos não entendiam isso, os discípulos não queriam compreender isso. Você sabe disso? O próprio Pedro chama de lado Jesus e diz: não, mestre, o senhor não vai sofrer, o senhor não vai passar por isso. Às vezes aquelas pessoas da linguagem extra positiva, que diz de forma nenhuma, Deus está comigo, nenhum mal, nada. Não, irmãos, espera aí. Se ele não voltar antes, nós vamos enfrentar a morte. Amém? Nós vamos enfrentar, não tem jeito, queridos. Ou eu vou ouvir notícias tuas, ou você vai ouvir de mim. Esteja pronto. Veja, o Senhor Jesus, um ponto tão importante, como é que ele encarava então as adversidades? De que maneira que ele via a situação difícil que vinha sobre ele? O versículo de número 27 fala-nos sobre isso. O 27 ele diz assim: agora, meu coração está perturbado. Equivale a dizer, a minha alma está angustiada. Irmão, você vai sentir. Não venha dizer que não. Bateu, enfiou uma agulha, você vai sentir a dor. Minha alma está perturbada, mas o que você vai dizer? Como é que você vai enfrentar a luta? Como é que você vai enfrentar este momento difícil? E Jesus nos mostra como. Jesus diz, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Vou demonstrar fraqueza? Provérbios acho que 24:10 diz que se formos fracos no dia da luta, nossa força é pequena. Então no dia da angústia, no dia da luta, você não pode ser fraco. Você tem que se mostrar forte. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Ai meu Deus, socorre-me, estou desesperado. Não, você não vai ver Jesus falando isso, irmãos. Não, Jesus diz o seguinte, olha só. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, porque eu vim justamente para esta hora, eu vim justamente para isso, eu vou cumprir um propósito de Deus, então eu vou dizer para minha alma, se responsabilize, enfrente. Nós, no momento de uma crise, no momento difícil que você pode estar enfrentando agora, ou vai enfrentar, preste atenção, assuma esta adversidade com responsabilidade. Diga responsabilidade. Seja responsável, não vítima. Não vítima. A vítima diz, ai, só eu, por que foi acontecer comigo? Eu sou um pobre coitado, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Não, amados. Assuma a responsabilidade. Eu vim para este momento, eu vim para esta hora, eu não vou enfrentar isso como vítima, eu vou enfrentar como um responsável, eu vou enfrentar como aquele que pode fazer as coisas mudarem, porque eu sei que vai mudar, é isso, eu vou enfrentar, o pior que aconteça, eu vou sair cantando vitória em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Temos que ter esse sentimento. Tuas palavras são sementes que você está lançando. Lance boas sementes na tua vida, no teu coração. Deixe crescer estas boas palavras dentro de você mesmo. Amém? Se você não falar bem de você, quem é que vai falar? Se você
não diz de você palavras positivas, de quem você vai esperar ouvir? Então diga de você mesmo aquilo que você crê, aquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que diz as Escrituras. Você deve falar de você. Eu vim para esta hora, eu sou um filho de Deus, a minha vida tem sentido, tem valor. Eu não morrerei enquanto não cumprir o projeto que Deus tem para mim, mas se cumpriu, glória a Deus, eis-me aqui. Vou para outra fase, vou para um outro círculo, vou para um outro estágio, em nome de Jesus, amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Agora, olhe para o Senhor Jesus. Jesus agora faz uma comparação da sua vida como uma semente, uma simples semente. Isso me chama demais de atenção. Esse versículo sempre me chamou muita atenção, quando Jesus diz no versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A quem Jesus está se referindo, irmãos? A Ele próprio. Ele está falando dele mesmo, ele está dizendo, olha, é chegado a hora, e vai acontecer isso, o grão de trigo lançado na terra, tem que morrer, para produzir muitos frutos. Poderíamos pensar, que o Pai um dia, lançou na terra, aquele precioso grão de trigo, um simples grão de trigo, uma simples semente, o Pai lançou na terra, esperando colher, ter uma grande colheita. Agora, esta semente, que era seu filho unigênito, precisava morrer, ele foi lançado, mas agora ele precisava morrer. Então, há um princípio glorioso aí, o princípio da semente. Entendam, irmãos, esta compreensão de nós lançarmos nossa vida, nossa semente na terra, mas não deixar ela viva, mas não deixar ela parada, morrer para nós mesmos, morrer para o nosso eu, para o nosso querer. Ele diz assim, quem ama a sua vida vai perder, mas aquele que perde, aquele que gasta a sua vida, esse, irmãos, vai encontrar a verdadeira vida. Esse é o trabalho de missões mais lindo que existe. Quando alguém, irmãos, deixa as suas coisas, como pastor Melvin, pai do pastor Eibe, de toda a família, tinha empresas, tinha um bom negócio, tinha rendas lá nos Estados Unidos, e ele pediu para a igreja para ser enviado para a África, ser enviado para o Brasil, ou para a Bolívia, me parece. Porém, a igreja não queria enviá-lo, e ele então assume, ele diz, não, eu vou por minha conta, a igreja não precisa me dar dinheiro nenhum. E ele então vem, irmãos, com as crianças, uma situação que passaria o culto aqui contando. Um grão de trigo lançado no Brasil. Pastor Melvin vai para Goiânia, Nápoles, para aquela região, depois para Belo Horizonte, onde nasceu o pastor Eibe. De lá ele é lançado para a Amazônia, para aquela região de Santarém, de Parintins, e lá o grão de trigo morreu ali. Agora eu digo para vocês, só em Santarém, mais de 60 mil almas fazem parte da Igreja da Paz, só em Santarém, e por aí onde nós vemos, irmãos, o grão de trigo caiu e morreu, assim como nosso Senhor Jesus. Se nós compreendemos, irmãos, que a cada dia eu posso fazer a diferença, eu posso lançar a minha vida, morrer para os meus desejos, morrer para aquilo que eu quero tanto, eu queria tanto. Amados, vocês sabem que
Deus concede, porque Ele é tão misericordioso. Mas quando você abre mão, você vai ver a boa mão de Deus sobre a tua vida. É muito importante isso, mas eu não queria fazer esse tipo de promessa. Jesus diz, amar a vida, quando nós amamos a nossa vida, é a mesma coisa de nós preservarmos a semente, de nós olharmos para aquela semente e darmos um brilhinho nela. Olha que linda minha sementinha, está aqui, olha, maravilha, cuidadinha, arrumadinha. Agora, se você aborrecer a sua própria vida, falar, olha a minha vida, minha sementinha linda, você é linda mesmo, mas eu vou lançá-la na terra. Eu vou lançar você. E vou morrer para mim mesmo. E vou ver o resultado do meu trabalho. Você vai ver. Nós estamos para ver, irmãos. Eu estava ouvindo o pastor da igreja de Formigas. Essa me animou um pouquinho mais, porque tem pastor da igreja de Cascavel, pastor da igreja de Jacaré, mas pastor de Formigas me animou bastante. Então, ele quando foi para a cidadezinha de Formigas, no interior de Minas Gerais, ele foi pastorear uma igreja pequena, me parece que 120 pessoas, se não me falha a memória. E ele buscou em Deus saber como fazer aquela obra avançar e crescer. E ele foi buscando, e ele entendeu que a maneira era justamente essa. Era ele se doar. Então ele começou a fazer coisas do tipo, passar 3 dias no monte orando, passar 7 dias fechado dentro daquela igrejinha, orando e jejuando, morrendo para si mesmo. A cidade de Formiga tem 65 mil habitantes, um pouquinho maior que Itupeva. Eles passaram já da barreira de 500 células, mais de 5 mil pessoas congregando ali. Por que que deu resultado? Por que deu fruto, irmãos? Porque alguém pagou um preço. Alguém lançou a semente, e quando a semente é lançada, ela vai frutificar. Quando a semente é lançada e morre, ela vai frutificar. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para cada um de nós. Entenda, você é uma semente como Jesus. Jesus foi uma simples semente com um propósito tão grande. O propósito de Jesus, o resultado da vida de Jesus, somos nós. Hoje, existe no Brasil milhões de discípulos do Senhor. Hoje, por conta do seu penoso trabalho, porque Ele lançou a sua vida, porque Ele não reteve, irmãos. Quando o Pai, lá do céu, bradou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ressoou aquela voz de Isaías capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós podemos fazer isso? Incomode seus pastores, incomode seus supervisores e diga, eu quero liderar uma célula, eu quero entregar a minha vida, eu não vou preservar a minha semente, eu vou frutificar. Irmãos, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer. Eu confesso para os irmãos que eu tenho orado, buscado a Deus sobre nossas vidas. Nós temos feito isso. Pai, nós estamos prontos. Se é aqui que nós devemos nos gastar mais, eis-nos aqui. Mas se querem nos lançar em outra terra, eis-nos aqui. Quase todos os dias nós falamos sobre isso. Irmãos, não é porque a gente mora num lugar ruim, excelente lugar.
temos de tudo que nós precisamos e mais. Deus sempre tem nos dado mais. Mas nosso coração está com essa inquietude: eu quero morrer. Sou uma semente e quero morrer para mim mesmo, para ver o reino de Deus florescer. Nós precisamos tomar uma decisão. Jesus, uma pequena semente que produziu muitos frutos, uma pequena semente lançada, e o convite que ele faz para nós, irmãos, é justamente esse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Você quer me servir? Então siga-me, faça o mesmo. Vamos fazer o mesmo que ele tem para nós. Amados, não tem jeito de errar. Quando nós morremos para nós, haverá uma recompensa, haverá um fluir de Deus. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Amém, amados? Então preste atenção. Por isso que Paulo dizia que foi nos dado o privilégio de sofrermos com Cristo. Podemos pagar um preço com Ele, sofrermos com Ele, mas também, irmãos, vamos desfrutar da bênção dEle. Jesus diz: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Louvado seja o nome do Senhor. Esperamos a honra de Deus, o Pai. Esperamos o momento em que você e eu vamos estar diante dEle. E eu fico pensando, irmãos, quando eu vejo alguns missionários que se doam, homens, mulheres que realmente morrem no campo missionário, na África, em todos os lugares. Eles não são coitados, irmãos. Eles já desfrutam da glória de Deus, e mais ainda, brevemente, quando estivermos juntos, eles serão tão honrados. Eu não posso pensar em ser honrado como eles, como Estevão, como um Paulo. Eu não posso pensar em receber o mesmo galardão que eles vão receber. Mas eu quero lutar para fazer o melhor para o meu Rei Jesus. Eu quero servi-lo, e quero convidar você a fazer o mesmo. Quero convidá-lo nesta noite em que nós vamos celebrar esse momento tão importante de recordarmos que Ele morreu por nós. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 11. Se já morremos com Ele também viveremos. Diga, viveremos. Você está entendendo? Olha, então, o foco, não fique assim triste, pensando: meu Deus, vamos morrer. Não. Se você pensar assim, já está enganado. Você tem que pensar na segunda parte: viveremos. Diga, viveremos. Mas pastor, não tem que morrer antes? É só uma fase. Viu? É só uma fase. É só uma fase. É aquela história que eu gosto de contar, que Jim Swaggart contava antigamente, do marido que não deixava a esposa ir para a igreja. Um dia ele sacou a arma e falou para ela: hoje eu quero ver se você vai nessa igreja. Quero ver se você vai. Ela falou: querido, sua janta está preparada, sua roupa está tudo prontinho aí. Se você quiser ir comigo, será um prazer. Se você puxar o gatilho, eu vou para o céu. Mas se você não puxar o gatilho, eu vou para a igreja. Eu estou indo para a igreja. Então, lembre-se disso, irmãos. A morte é só um estágio, passou. Alguns, infelizmente, demoram tanto, sofrendo. Eu tenho muita dor por aqueles que sofrem em hospitais, irmãos. Sofrem muito. Isso me dói. Eu lembro do meu pai, sofreu um pouco. Mas, irmãos, é só uma passagem. Se morremos estando em Cristo, morremos nele, morremos com Ele.
Nossa vida está oculta nele, está escondida nele. Então, tenha certeza, também viveremos com ele. Amém, amados? Viveremos com ele. Diga, viveremos. Diga mais forte, viveremos. Aleluia, viveremos com ele. Nós viveremos com ele. Eu vou viver, eu não vou morrer. Morrer é só uma passagem, só um estágio. Nosso futuro é vida eterna com ele. Aleluia, é eternidade. Então, temos que compreender isso. Se morremos com ele, se já morremos com ele, então, também com ele viveremos. Versículo seguinte diz: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Vírgula está antes. Preste atenção. Então, não pare no meio do caminho, não desista. Os embaraços são muitos, mas você deve manter a sua perseverança. Siga em frente. Eu vou manter em frente, eu vou reinar com ele. Agora, se o negarmos, também ele nos negará. Versículo seguinte, está vendo? Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, amados, que decisão tomamos hoje? Negamos a Jesus? Somos servos do Senhor? Se somos servos, quero convidá-lo a seguir Jesus. Juntos seguirmos o Senhor. Juntos derramarmos nossas vidas. Eu não sei como você vai fazer isso. Pastor, eu não tenho condição de fazer muita coisa. Eu não sei, você sabe, Deus sabe. Eu lembro-me de Ana, uma viúva com seus 84 anos, e ela servia ao Senhor. Ela não considerava a sua vida preciosa para si mesma, mas ela servia ao Senhor diariamente no templo, com orações, com jejuns, derramando sua vida para o Senhor. Eu não sei como você pode fazer, mas eu tenho certeza de algo: o Espírito Santo vai guiar, vai ajudar você nisso. Espera aí, eu posso doar meu tempo um pouco mais, eu posso orar um pouco, eu vou reservar esse tempo para oração, em vez de ficar assistindo esse negócio. Eu vou ter um tempo mais com Deus, eu vou abrir minha casa. Eu não tenho condição de liderar uma célula, talvez, mas eu posso abrir minha casa, eu posso fazer uma visita. Tantas coisas nós podemos fazer. Se você se dispõe, se você diz, eis-me aqui, tenha certeza, Ele vai usar sua vida, Ele vai tomar sua vida. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso, e é isso que eu espero também. Vamos trabalhar, vamos plantar a nossa semente. Talvez você diga, mas pastor, eu sou tão pequeno, minha semente é nada. Você não imagina o que Deus pode fazer, o milagre que Deus faz com coisinhas pequenas. Apresente a Ele, apresente ao Senhor o teu tempo, apresente a Deus aquilo que você tem, coloque diante dEle, deixe a sua vida estar na presença do Senhor, e nós, não apenas você, mas nós veremos o resultado que vai dar esta pequena semente que é você, em nome de Jesus.